amigos da... Oi, eu me chamo Esther. Eu sou Érica. E a gente está fazendo missão aqui em Guarapuava. A gente vai cantar um cântico e esse cântico se chama Ainda Podes Sentir os Pregos na Cruz. Ainda pode sentir os pregos na cruz, quando falho em fazer tua vontade. Ouve outra vez a multidão gritar, quando escolho resistir e não mudar. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Cantamos Santo, Santo, Santo é o Senhor. Ainda pode sentir os pregos na cruz, quando falho em fazer tua vontade. Cantamos ouve outra vez a multidão gritar, quando escolho resistir e não mudar. Ainda pode sentir os pregos na cruz, quando falho em fazer tua vontade. Cantamos ouve outra vez a multidão gritar, quando escolho resistir e não mudar. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Cantamos Santo, Santo, Santo é o Senhor. Muito bem, estamos começando o nosso programa ao vivo, diretamente do Brasil para o Brasil. Tenho aqui comigo o Vicente e também o Edinho, nós três aqui juntos, é melhor assim para todo mundo enxergar. O Vicente está meio cortado ali, vai um pouquinho mais para a próxima. Isso aí, parou aí, vem aí. Boa noite a todos, que Deus abençoe muito vocês. Estamos aqui para falar mais uma vez sobre Deus e a proposta de salvação, e também para falar sobre algo que vai assim trazer a informação de sobriedade para nós mais uma vez, né, João? É isso aí, Vicente. E eu estou aqui direto do Brasil também, né? Porque o João está no Brasil, eu também estou no Brasil. Eu não sabia o que Por falar. Por isso que eu não estou falando inglês em outra língua, né? Se eu tivesse não sabia o que falar, que falando em outra língua, talvez eu não estivesse no Brasil. Você me tira a concentração. Nem sei falar outra língua. Nem português. Mas eu estou representando o Sul, Curitiba. Na verdade, eu não represento Curitiba, eu represento a Igreja de Cristo no Brasil nesse momento. E é um prazer estar a uma tela de distância com você, com o Vicente, com o João, com quem eu não estou vendo visivelmente, né? Eu sei que estão interagindo conosco, né? Assim como escrevemos no portal, interaja conosco, faça seu comentário, faça suas perguntas. Talvez a gente não responda agora, mas no decorrer dos dias aí nós estaremos tentando sempre interagir mais com você.
E é um prazer ter você aqui do outro lado da tela, né? Compartilhando essa comunhão, esse momento onde nós nos reunimos virtualmente como igreja. É isso aí, muito obrigado, Edinho, Vicente, todos vocês também estão presentes aqui conosco, e para falar sobre os que estão conosco, não nos deixam nunca sozinhos aqui, está a Dadá Oliveira, dando boa noite e abraços também de São José do Rio Preto. Também conosco nosso irmão José Reis. Não deixe de interagir com a gente por aqui conosco, que nós lemos a sua mensagem, nós conversamos aqui, falamos da sua congregação e estamos aqui prontos também para servir. Não deixe de escrever então de onde você está falando. Jonas Palhanos também, eu tenho uma entrevista com ele. Infelizmente não para essa semana, mas para a próxima semana nós temos uma entrevista com no Jonas Palhanos, e é um filho de um grande amigo meu, Joaquim, que está terminando a Sercris e morando lá em Campo Grande e servindo a igreja. Ele é o regente oficial agora da Igreja de Cristo lá em Campo Grande, e é sobre isso que nós vamos falar no próximo programa também. Boa noite, amados irmãos, paz com todos, que lindo louvor, diz aqui a Rosilane Monteiro. Deus seja louvado. Abraços aos meus amados irmãos em Arthur Nogueira e meus amados conterrâneos amazonenses. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, seja sempre bem-vinda, Rosilane. Também é o Manuel Silva, de Santa Catarina, está conosco aqui. Obrigado por você estar conosco. Volte sempre, todas as quintas-feiras, às 21 horas, estamos juntos aqui. Também Gislene Nogueira, aqui de São Paulo, obrigado por você estar conosco também, e Leila Maria Silva, entre outras pessoas que nós vamos mencionando no decorrer do programa. Hoje nós temos um assunto um pouco mais para falar sobre esse assunto, um assunto que acreditamos ser de suma importância, que é o álcool em nossas vidas. Nós precisamos falar sobre este assunto, um assunto que às vezes nós deixamos de lado, mas precisa ser mencionado, né? Qual é o papel assim do álcool em nossas vidas, né? Não talvez o papel, qual é o líquido do álcool em nossas vidas? Vamos falar mais sobre isso hoje, né, Edinho e Vicente? E vamos falar nesse caso de uma forma mais assim descontraída, através de um bate-papo aqui entre nós, né? Ninguém vai ter uma parte sozinho, eu espero. Não me deixem falando sozinhos. Não vou deixar falando sozinho, porque quando você fala o álcool em nossas vidas, é na vida da humanidade, né, como um todo, né? E pensar também, às vezes eu cito muito assim que álcool é droga, né? Sim. Mas droga muitas vezes foi usada para medicamento, né? Então a gente vai até incorporar um pouquinho dessas ideias aí dentro disso, né? A Bíblia até às vezes citando, né? Um pouquinho de vinho, até no sentido do remédio, mas não se embriague com vinho, porque isso vai fazer mal, né? Sim, então, mas vamos deixar para falar dentro lá, senão a gente gasta todo o assunto e começa a achar, nesse caso. Exatamente, né? Vamos lá. Talvez eu vou tentar falar sobriamente para você, João, para o Vicente. Sim. Dá um pouco de risada também das coisas que vão sendo ditas aí, né? O meu papel sempre é fazer a brincadeira com vocês. Nós já estamos rindo de você aqui faz tempo. É normal. Normal, né? Tá acostumado, né? Isso mesmo. Temos outras coisas para falar hoje. Nós temos um quadro que é o último, apresentação desse quadro hoje, que é chamado O Presbitério. Nós vamos falar um pouco sobre ele, vamos falar sobre acampamento, sobre Colheita Brasil. Vamos começar com Colheita Brasil, então, e depois nós vamos falando sobre outros assuntos também. Qual o seu sonho? Pense sobre a sua vida. O que vai levar desta vida? Quanto tempo de vida você tem ainda? Onde a vida eterna está inclusa no seu sonho? Estes homens tiveram um sonho, os missionários de 1961, sonho de plantar igrejas no Brasil. Um evangelho puro e verdadeiro para o Brasil. Este não era o país deles, mas eles tiveram um sonho. O sonho ainda não acabou. 6 capitais não têm uma igreja de Cristo. Hoje somos 209 milhões de brasileiros. Milhões estão morrendo sem conhecer Jesus Cristo.
Precisamos sonhar e plantar mais igrejas de Cristo. Você pode participar. Vamos sonhar juntos? Colheita Brasil. www.colheitabrasil.com.br. Visite e se inscreva. Então esse foi o Colheita Brasil, nós estamos falando bastante sobre o Colheita Brasil, devido à importância desse assunto. Você pode visitar o site, aqui está o site do Colheita Brasil, e nós temos um dia para oferta, que é dia 10 de novembro de 2019, então faltam 233 dias. Você pode visitar o site Colheita Brasil, que é colheitabrasil.com.br, e você tem mais informações aqui. Inclusive, se você quiser fazer essa opção de ser avisado pelo WhatsApp das novidades e principalmente daquela oferta nacional para o dia 10 de novembro, você pode clicar aqui e receber entrar no nosso grupo assim, de pessoas que vão ser avisadas com antecedência. Fique tranquilo, não vamos mandar spam, não vamos mandar nem boa tarde, bom dia, boa noite. Não vamos mandar vídeo qualquer, vamos mandar só informações relevantes. Você tem muitas informações aqui, você pode ter nosso blog, ver a equipe que está trabalhando no Colheita Brasil, como você pode ver aqui. Que mais? Você pode mandar uma mensagem para a gente também. E participar, principalmente. Você clicando aqui participar, você vai entrar numa outra página, onde você vai colocar o seu nome e seu e-mail. Isso serve só para informações, ainda não é um compromisso, o seu compromisso entre você e Deus para fazer essa oferta dar certo, para isso acontecer, para a igreja ser abençoada através das nossas ofertas de uma forma conjunta, de uma forma que nós podemos trabalhar juntos e unir a Igreja de Cristo em torno de missões. Muito bem, eu quero agradecer a várias pessoas que estão conosco aqui, Manuel, Gislene, Leila também está conosco, dando boa noite a todos. Obrigado, Leila, por estar sempre conosco. Gislene Nogueira, aqui de São Paulo, lembrando novamente, né, também. Nunes, obrigado por você estar conosco. Nunes Oliveira, olá a todos os irmãos, que Deus continue nos abençoando em tudo. Amém. Que seja realmente assim. Oração pela filha Gabriela Santos. A Gislene pede oração por sua filha Gabriela. Vamos lembrar esse nome em oração também. Gleide Santos também, obrigado por você estar conosco. Ela é de São Vicente. Gostou também do louvor? Nós gostamos muito, por isso nós fizemos questão de repetir o louvor aqui. Lembrando da Érica e a Esther. Inclusive a Érica, né, filha do Luizinho, que está lá em Beira, em Moçambique. Nós vamos falar mais sobre isso ainda hoje. Luciano também, como que é? Juazeiro do Norte, está escrito aqui. Boa noite, irmãos e irmãs, sou de Juazeiro do Norte. Nós temos poucos irmãos de Juazeiro do Norte, vamos ainda saber dessa história melhor até. Nós estamos falando sobre isso várias vezes, mas não fizemos ainda nada concreto, né? Obrigado por você estar conosco, Luciano. E Leila Maria também, que sempre ajuda a gente a cumprimentar os irmãos aqui, que nós às vezes nem sempre conseguimos ver todos, né? Muito bem, então nós vamos falar um pouco hoje sobre o álcool em nossas vidas. E começando até, Vicente, você mesmo, né, falou sobre, me lembrou de uma passagem que nós temos aqui, né? Aqui está o Vicente comigo, opa, aí, Vicente comigo, agora sim. De uma passagem que nós podemos lembrar muito bem de Noé, um dos primeiros seres humanos, lá um homem justo, reto, íntegro, que andava com o Senhor. Mas, num certo momento, né, ele tem uma queda. Logo depois até da arca estar no seu lugar, já abrir as portas, eles saírem, começarem a tomar conta do mundo, né, ele tem uma queda aí nesse caso, né. Tem uma passagem até, que eu vou colocar aqui até no ar, né, e vou já ler e nós vamos conversar sobre isso, né. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Então não era agricultor, ele foi o primeiro a plantar uma vinha. E mais, bebeu do vinho, ele fez uma vinha e bebeu do vinho, quer dizer, então ele usou, já sabia também como usar a vinha dele. Embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda.
Isso era um homem que, claro, um homem de Deus, também tropeça, a gente sabe, vai falar sobre isso. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Bom, vamos conversar um pouco sobre essa passagem aqui, o acontecimento dela, né? A gente vê que eles, então, no caso, Noé se embriagou. É uma situação que pode acontecer, acontece na vida de algumas pessoas, né? Nunca aconteceu comigo, na verdade, não sei com vocês, como foi a história de vocês. Bom, tem bastante detalhes aí, né? Uhum. De Noé, né? Desse início aí, né? Que a gente vê pela primeira vez ser citado a situação do alcoolismo, né? No caso, Sim. fermentado aí, né? Noé é um homem que foi escolhido por Deus para continuar na terra, né? Deus ia destruir tudo e achou graça na vida de Noé, se a gente olhar um pouquinho atrás lá, né? E aí pede uma loucura para ele, que é fazer uma arca. Ele ficou 100 anos fazendo uma arca. E depois ninguém acreditava nele, achando que ele era louco. Aí ele fica todo aquele tempo, né? Dentro da arca, porque o dilúvio veio, né? Deus foi verdadeiro, como sempre, com ele. E aí, quando ele baixa em terra firme, ele faz o holocausto, ele adora a Deus, e depois planta a vinha. Então, tudo isso demorou um tempo, até o vinho. Você imagina a água na boca que ele tava para tomar aquele vinho, né? E bebeu. Bebeu tanto que ficou nu lá, né? Naquele ponto, e o filho mais novo... Se fosse nos dias de hoje, seria uma festança, num dia de festa, assim, nas casas, né? E aí o filho viu o pai meio desajeitado lá, no caso nu, né? Talvez se fosse nos dias de hoje, aquele jovem falaria, olha, o pai, como tá muito louco, bebeu todas hoje, né? E a mãe tá brava com ele, e trouxesse o pai a uma vergonha, né? Nesses churrascos, às vezes, que acabam... né, em bebidas, muita bebida, e o pai acaba fazendo aquela, né, ficando muito bêbado, e o filho mais novo fez essa brincadeira aí com o pai, mas trouxe uma consequência grave, que foi a maldição, né? Ele teve É interessante, né, que a gente vê que nessa época não tinha leis assim, mas mesmo assim a gente vê que tem moral, né? Tem alguma moral ali, né, de que ele ter visto o pai. Ele saiu e parece aqui que ele foi, tipo, de uma forma desrespeitosa falar para os outros irmãos, né? Tá entre linhas isso, é claro. O texto não é explícito dizendo o que aconteceu, mas a gente vê que houve, parece, uma forma meio desrespeitosa ali, né? Uma coisa interessante que eu percebi também é que já no início, né, no início da história bíblica, a bebida começou a causar efeitos em pessoas que andavam com Deus. Então, muitas vezes a pessoa fala, não, eu tenho controle e tudo mais. E na realidade, a gente até vai entrar nesse assunto, né, se beber é pecado ou não, mas como a gente vê desde o início, né, o vinho foi produzido, foi tomado, foi, enfim, saboreado, só que o problema, eu acredito que, assim como quase qualquer outra coisa, são os limites, né? Que foram ultrapassados por Noé. Posteriormente, por causa de Noé, ele levou seus filhos à desgraça, né? Porque, de uma certa forma, isso foi uma desgraça, até uma vergonha, né? E veja socialmente, hoje em dia, como que as coisas acontecem. Exatamente dessa mesma forma. Às vezes, uma pessoa na família, geralmente o pai, né? Bebe, e toda a família tem uma decadência social, uma decadência moral, acaba tendo outros problemas que rodeiam o uso da bebida. Então, você veja que o problema aqui, nesse caso, assim como hoje em dia na sociedade, é o quê? As pessoas perdem o controle das suas próprias ações com um líquido, né? Com uma coisa que, de certa forma, ele tem um sabor que chama a atenção, mas ao mesmo tempo também que é enganoso e leva a pessoa a ficar fora de si, né? Porque ela toma atitudes só motivadas por causa da ingestão do álcool no seu corpo. Então veja que, assim como aconteceu com Noé, famílias hoje em dia têm
tido esse problema. E a gente muitas vezes pensa, né, as famílias no mundo aí estão assim. Já vi casos dentro do corpo de Cristo, porque as pessoas são suscetíveis ao erro, sim. Nós também, eu, você, Edinho, temos uma história em relação ao álcool na família, né? Que não é nosso caso, eu e você, mas somos consequências disso, né? A gente sabe como a família é desgraçada por causa de um sujeito somente, né? Pode acontecer. Nosso pai foi alcoólatra por algum tempo e agora ele é um exemplo, né? Depois de ter deixado, né? E ter abraçado a fé, né? E essa questão combina muito com o que a gente vê no Novo Testamento, né? Que ele fala, não se embriague porque traz desgraça, né? Libertinagem e outras coisas ele fala, né? Mas é bem fato isso, né? A gente bem sabe disso, né? Até você comentando do nosso pai, um pouco antes dele se tornar cristão, e minha mãe também, né? Eles estavam a ponto de se separar. Você veja, uma família ia ser quebrada, dilacerada, por falta de um bom senso, né? Com relação ao álcool, e acabou culminando com vários outros problemas conjugais e familiares. Graças a Deus, Deus restaurou a tempo a nossa família. Restaurou de tal forma que o João, eu, meus irmãos, inclusive todos eles, somos cristãos. Sim. Mas por causa de ter sido restaurado em Cristo. E muitas vezes nós vemos a sociedade com problema e outras coisas mais. E de fato começa em casa, essa né? Falta. Sim, porque até essa passagem que a gente vê, de casa. Noé, ao se embriagar, ele levou o filho a desrespeitá-lo. Claro que o filho errou, mas ele errou primeiro, né? E até depois ele amaldiçoou. Até olhando o resto da passagem aqui, a gente vê o que acontece posteriormente. Mas Sem e Jafé, os outros dois filhos de Noé, pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. E ainda mais um pouco ele diz, quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu que o seu filho caçula lhe havia feito, veja só, o filho caçula, então aquele filho, imagino eu, né, que seria aquele filho que ele teria mais amor por ser o menor, né, por ser o último. Mais mimado, disse para o filho caçula, maldito seja Canaã, escravo de escravo será para os seus irmãos. Essa passagem de Gênesis, capítulo 9, do versículo 20 ao 25. Então veja o quanto malefícios traz a bebida para a família, né? E a gente pode evitar isso, principalmente nós, como o Edinho disse, né? Já acontece na igreja. Vicente? A história não mudou, porque o álcool exagerado que traz a consequência. Você vê que a consequência ela veio na ressaca de Noé, né? Que no outro dia que ele amaldiçoa. Outra coisa que eu queria falar um pouco profissionalmente, aí, se for permitido, até eu acho que esse primeiro bloco vai ficar um pouco comprido, mas vale a pena falar. Nós estamos falando sobre droga, né? Algum tipo de droga, classificado o álcool como depressora. Nós temos uma divisão aí hoje em dia, que é as drogas depressoras, as perturbadoras e as estimulantes ao sistema nervoso central. O que acontece? As perturbadoras é a maconha, o LSD, que ela traz essa perturbação, ela descontrole aí, né? As estimulantes é a cocaína e o crack, e algumas drogas depressoras, né, como alguns comprimidos, e o álcool está incluído nas depressoras. Só que o álcool ele é meio que um camaleão. O álcool ele é uma droga que ele pode ser depressor, mas ele pode trazer perturbação, ele pode trazer a pessoa à agressão, então ele pode estimular a pessoa à agressão, a fazer coisas assim diferenciadas, mas ele vai terminar na depressão, porque ele vai trazer a pessoa como alcoólico de uma maneira assim, vai deixar a pessoa mais lerda, por isso que ele é contado como depressora. Agora o álcool, assim, hoje em dia, a pessoa fala assim, eu não tenho problema com álcool. Aí a gente vai conversando com a pessoa, como que é a sua relação? Eu passo no bar e bebo uma. E aí a história é sempre a mesma. Então, assim, ele chega, eu vou falar da cerveja, vai de uma bebida fermentada. Ele fala assim, hoje eu trabalhei, é sexta-feira, trabalhei a semana inteira, eu tenho direito de beber, né? Vou tomar uma no bar. Aí para no bar, pede uma cerveja. Aí derrama no copo, começa a beber. O que ele vai causar?
ele vai trazer à tona um relaxamento e algumas ideias. Ou eu briguei com a minha esposa, ou eu estou muito feliz com a minha esposa, ou eu briguei com o meu chefe, ou eu estou muito feliz com ele, ou eu estou muito feliz por qualquer coisa, ou eu estou muito triste por alguma coisa. Então ele vai trazer à tona isso. Então esses primeiros goles, esses primeiros 5 minutos, vai trazer tudo isso à tona de uma forma relaxante. Automaticamente, quando ele está pondo mais álcool no copo, ele já olha para a garrafa e fala, me traz mais uma aí. E aí onde ele já está entorpecido, ele já está envolvido, aí pode chegar um amigo e falar, quanto tempo, e ele continuar bebendo. De qualquer forma, pode acontecer alguma coisa, onde aquela uma que ele falou que ia beber, ele já fala assim, me dá outra. E aí me dá outra, e aí a saideira nunca acaba. Então, se alguém se identificou com isso que eu estou falando aqui agora, e eu acho que muita gente pode se identificar, ou conhecer alguém que começa e não consegue parar, ou quando pensa em parar falou que ia embora às 8 horas, mas já são 10h30, né? E ele está ali ainda naquele lugar, né? Então, assim, o álcool, como toda droga, ele vai trazer essas reações, vai estimular o sistema nervoso central e vai fazer a pessoa querer mais e mais. Então, no caso de Noé aí, não foi diferente, porque a gente imagina que ele estava muito embriagado para estar nu e tal, daquele jeito, né? E no outro dia houve consequências. Evidentemente, no outro dia de uma pessoa que faz isso que eu falei agora, né? Para num bar e gasta quase todo o seu salário, por exemplo, né? Ou bastante dinheiro ali bebendo, no outro dia ele vai ter uma consequência, talvez uma conta que ele não vai pagar, alguma coisa que ele deveria ter comprado e não deu tempo, porque ele ficou naquele bar lá durante tanto tempo que todos os mercados fecharam, e por aí vai. As consequências são grandes e pequenas. Às vezes acidentes com o automóvel, enfim, é uma infinidade de coisas aí que a gente vai falar aí. Lembrando que o Vicente, ele é técnico em recuperação, né, Vicente? Então você está falando com propriedade, né? Até de uma forma técnica e profissional até, né? E também está fazendo uma pós-graduação nessa área, né? Então nós temos um especialista aí para falar com a gente e nos ajudar mesmo nessa questão, né? Obrigado pelas suas palavras, né? De fato, bastante informativas essas palavras. Obrigado. Mas vamos continuar falando aí mais sobre isso. No próximo bloco nós vamos falar mais sobre essa questão, né? Nós vamos, olhando aqui para a projeção, nós vamos continuar falando sobre o álcool em nossas vidas, né? Quanto realmente ele influencia, e a bebida misturada e fermentada. Isso é uma linguagem, claro, da Bíblia, até técnica, né? Mais técnica do que nós estamos acostumados, mas é interessante a gente falar sobre isso, sobre essas questões. Gilvande, muito obrigado por você estar conosco aqui. Obrigado. Ele é da Compensa em Manaus. Vários irmãos de Manaus têm sempre estado conosco aqui, o que é muito bom. Muito obrigado por você estar conosco. Volte sempre, chame outros irmãos para participarem também. Ana Mendes, também, direto de Belo Horizonte, a uma tela de distância, dando boa noite a todos e que Deus também abençoe você na sua viagem. Felipe Neri, boa noite, irmãos. Deus abençoe a igreja no Brasil, em Moçambique, verdade. Sou da Igreja de Cristo em Belo Horizonte. Muito obrigado por escrever para a gente. E Marta Mendes também dando sua boa noite aqui. Leila Maria Silva, sempre cumprimentando os irmãos que a gente ainda não conseguiu chegar lá. Obrigado por fazer isso, Leila, por nós. Mônica Silva dando boa noite também aqui para Leila. Valéria Malkovski, isso? Esses nomes importados. Eu sabia que ele ia se bater nesse nome. Leia aí, Edi, como que é? Deixa eu achar aqui. Aqui que você nem sabe qual é. Não, eu estava lendo agora há pouco, né? É Valéria Malikovsky Dubois. É francês, viu? Francês. Me parece. Eu acho, não sei. Me parece. Francês, é belga, né? Me parece alemão com francês. Parece alguma polonês, talvez, não sei. Talvez, né? Dubois, que legal. Esses nomes importantes também eu não você vai falar, né? Eu só sei falar de nome de pobre, assim. Cruz, Vicente, Paulo, assim. Essas Edson, coisas. João, né? Esse é simples. Só nome simples, né? Comigo é coisa simples. Tá, mas tá certo, a gente vai aprendendo, né, com o Edinho, alguma coisa.
Eu também vou aprendendo, né? Dia Na também, verdade, eu acho que é isso. Também não sabe, né, Vicente? Ele também não sabe. Não. Não quis dizer, mas... Eu nem sei se ele acertou o nome dela. Não, Vamos acho que que ela dá um não. retorno aí pra E ele. aí, Andréia, acertei ou não? Valéria. Perdão, Valéria. Ó, já Agora sim, agora ele completou. O primeiro nome. Mas aqui, ó, ela escreveu que eu acertei a pronúncia, pelo menos. Pelo menos. Né, Andréia? Aliás, Também Valéria. a Valéria de Andréia, mas o Malikovski do Buai eu acertei, pelo menos. Né? Só, é dia importante, assim. É. Muito bem, vamos em frente. Temos agora aqui o quadro O Presbitério, é o último da série de 4. Mais tarde você pode até ver no YouTube, vamos deixar lá. Todos liberados para você ver. São cerca de 3 minutos e alguns segundos, assim, para você ouvir, falar ou pensar um pouco mais sobre o presbitério. Quem sabe numa próxima oportunidade nós conseguimos gravar mais episódios desses. Então com vocês agora, o presbitério. O Presbitério, com Elgir Giroto. Meu amado irmão, minha amada irmã, a paz e a graça e a comunhão do Santo Espírito seja com você e com seu coração. Eu queria falar como nascer presbítero, como desejar, almejar o cargo de um presbitério. Primeiramente, nós encontramos aqui na Escritura um dos versículos-chave, que é 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Mas existem qualidades. Por exemplo, você já tentou dirigir um Boeing 747 passando por cima de Brasília? Quando você nem sequer sabe dirigir um carro? Aquela parafernália que está na sua frente, que é o painel de um avião, você precisa conhecer tudo para que ele saia da pista do aeroporto e pouse em outra pista. É grande responsabilidade, é grande conhecimento e sempre atualizando, porque os ares mudam, as tempestades vêm, os passageiros estão tentando confiar no comandante. Assim é o presbitério. Alguém de responsabilidade, de muito conhecimento, de muita sabedoria, de muita elucubração, de comunicação espiritual para discernir se o rebanho está bem ou mal e criar ministérios e dar vida àquele rebanho e deixar Jesus agir e deixar o Espírito Santo cuidar. Então, para isso, essas qualidades naquele painel está aqui, no painel de Deus, a Bíblia. Fala tudo como ser um bom presbítero. Primeiramente, ser um bom pai de família com responsabilidades e filhos e fiéis. O segundo é Tito capítulo 1, versículo 9. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, assim para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. É fácil mandar os outros fazer o serviço da igreja, limpar banheiro, escalar quem vai pregar. Mas o papel dos presbíteros é multiplicar ovelhas, discípulos, é cheirar a congregação se ela está bem, ver o estado das suas ovelhas, é conhecer bem o seu rebanho, atribuir responsabilidades, treinar, colocar outras pessoas ao lado do seu ministério de presbítero. E o versículo 2 de Tito 1 é: tu, porém, fala o que convém à santa doutrina. Se você tem que falar alguma coisa para uma pessoa que tem os dons do Espírito Santo para almejar ser presbítero na sua congregação, por favor, irmão, por favor, presbíteros, fale em cima da palavra de Deus. Deixe o Espírito Santo agir, porque ele está sob a congregação e sabe quem é quem para liderar a igreja. O seu papel é ajudar os outros a liderar a igreja do Senhor, com êxito, com sabedoria, com discernimento. Essa é uma fatia da bondade de Deus através da doação do Espírito Santo na sua vida. Leia a Bíblia e você saberá como se tornar um obreiro aprovado por Deus. Deus te abençoe. O Presbitério, com Elgir Giroto. Please let me tell you.
my Savior. Let me tell you about my friend. Don't know where I'd be without him. No telling where I'd have been. Because he guides me through my journey. Muito bem, estamos. Opa, tô desfocado aqui, voltando. Minha câmera aqui tá. Agora sim, tá melhorando. Focou. Aí, Edinho, tá melhor agora. Tem que manter o foco, né, Como é? Tem que manter o foco, eu falei. Não, é verdade. Tô mantendo o foco aqui agora. A gente estava falando em off aqui, eu falei, ó, eu acertei o nome da Valéria, né? Malikovski. Então, eu também acertei Valéria. Ah, é? E eu nunca chamei ela de Andréia. Eu errei, eu li Andréia aqui, depois li a Valéria, depois eu me perdi totalmente. Aí já era, né? Aí já era, fiquei devendo. Valéria Malikovski do Voz. Como que é, Vicente? Do Boa. Do Boa. Que eu fiquei quietinho e deixei só os irmãos falarem. Você não errou em nada, né? Não errei nada. Ó, temos aqui conosco também Fátima Grangeiro, se for aquela Fátima que eu estou pensando, que ela não escreveu de onde é, mas talvez seja do Ceará. Se for, escreve pra gente dizendo que ela foi, se for a mesma pessoa que eu estou pensando aqui, né, foi membro na Vila Maria, aqui nos anos 90, no começo dos anos 90, muito fiel ao Senhor, espero que também esteja fiel também lá. Obrigado por você estar conosco, volte sempre, todas as quintas-feiras estamos juntos aqui, Marcos e Isabel Feitosa, que são de Sorocaba, obrigado por estarem conosco também. Cíntia Alves, também de Sorocaba, também está conosco. Noemir Vieira, dando boa noite também a todos os irmãos aqui. O Edinho também dando boa noite, ele gosta de aparecer até aqui nas mensagens. Eu tenho que interagir com as pessoas, né? Minha natureza. Mas é exibido mesmo. Fazer o quê? Eu estava falando aqui em off também, eu me divirto com você, João. Você se diverte? Eu estava falando que você só está aqui porque a gente se diverte. Eu acho que estão usando o programa para vocês se divertirem. Só, pois né? Espero que não sozinhos, né? Eu sei que 3 estão. Estamos muito. Mas isso aí faz parte da comunhão, né? Se não tiver alegria, não tem exatamente essa sensação mesmo, né? E de fato é muito bom a gente estar brincando e tudo mais, mas sempre pensando que o amor de Cristo supera todas as coisas, inclusive as minhas palhaçadas. Lembrando que é uma alegria saudável, né? Não tem nenhuma adição aqui. Porque o álcool, né, como nós estamos falando, né? A bebida fermentada, misturada, ela pode levar à alegria, mas que tipo de alegria ela traz? Até o Vicente estava falando um pouco mais, Vicente, sobre essa questão, né? Da entrada no vício, assim. Fala um pouco mais, a gente estava conversando em off aqui também. Novamente, você fala mais sobre esse assunto. Muitas vezes o álcool ele é a droga de entrada, né, para o conhecimento das pessoas, né? Então, primeiro, reforçando, né, é uma droga. Mas as pessoas até falam assim, meu filho, graças a Deus, ele não usa droga. De vez em quando ele bebe só. E aí é interessante algumas famílias, né, falarem, até mesmo a minha mãe, ela fala assim, por que você não faz igual os seus irmãos, não bebe só? E então... e mal sabia ela que o meu comportamento com a bebida já tinha passado, né? Eu passei pela bebida, depois fui para outros tipos de droga, mas que eu não tinha parado com a bebida. Então, é só assim, se eu tenho predisposição para o uso do entorpecente, eu vou usar o álcool e outro tipo de droga. Mas se eu ficar só no álcool também, quer dizer que o meu organismo preferiu ficar só no uso do álcool, que é uma bebida que em alguns países, aqui no nosso, por exemplo, é liberada. Sim. Só que faz o mesmo mal e por aí vai, né? Então, eu gostaria muito de ser igual a minha irmã, né? Que eu amo tanto, né? Que ela às vezes falava assim, um cálice de vinho por dia no almoço. E isso é o que eu gosto e eu não tenho problema com isso. E realmente não tinha. E não tem. Nunca teve. E viveu sempre saudável, sempre bem e tudo mais. Como eu gostaria disso, né?
mas não é o meu caso, eu não tenho este controle, assim como muitas pessoas que iniciam com álcool e perdem o controle. Muitos jovens, né, iniciam com álcool e perdem o controle. A gente tem ido há 2 anos, assim, que a gente vai viajar, ou a gente vai no interior, ou a gente vai na praia, talvez vocês vão se identificar um pouquinho com isso que eu vou falar agora. E aí a gente pega uma tarde, uma noite, assim, e a gente fala, vamos no centro, lá eles têm alguma feirinha de artesanato, alguma coisa assim, né? Geralmente em Ubatuba, ou em Caraguá, ou em uma cidade do interior qualquer. E é interessante que na praia, principalmente, sempre tem algum showzinho, alguma coisinha lá, e a quantidade de jovens, e a gente vê que são menores, às vezes de 13, 14, 15 anos, que estão embriagados nesses lugares que a gente está indo, né? E alguns com as garrafas na mão, né? E vão bebendo e tudo mais. Muitas vezes a garrafa é um símbolo de status, não é, Vicente? Sim, sim. Então, a gente vê que alguns estão exagerados. Algumas vezes a gente vê eles já passando mal, né? Sentados na calçada, às vezes já passando mal. Então, a quantidade de jovens que estão dando início na drogadição com o uso do álcool, que não é diferente de mim, da minha pessoa, porque eu também comecei com álcool aos 14 anos de idade, né? E depois fui experimentando outras drogas, outros tipos de drogas. Então, o álcool, ele faz parte da humanidade há muito tempo. E também, né, o vinho, como eu falei, né, a própria palavra de Deus fala sobre o vinho tomado num determinado momento que traria aquela pessoa, talvez em um nível de relaxamento, para uma dor que ela estivesse sentindo. Talvez por isso que foi citado na Bíblia, né, um pouco de vinho trará, não faz mal, né, para ninguém. A Bíblia fala, eu não me lembro em qual passagem que fala isso, mas fala assim, sobre um pouco de vinho que não faz bem. E muita gente também usa, né, até umas pessoas que a gente vai falar, pô, mas até Jesus, o primeiro milagre dele foi multiplicar água em vinho, foi transformar água em vinho, né, naquele casamento, né. Por quê? Porque Deus, acho que Deus não gosta de felicidade nas pessoas? Lógico que gosta, né. Jesus, como será que foi aquele casamento? Será que está todo mundo triste? Ninguém pode fazer nada, ninguém pode beber, ninguém pode nada. Não, tudo tem um equilíbrio na nossa vida. A questão é a pessoa ter ciência de que pode ser que eu tenha predisposição para o uso do álcool. Pode ser que eu tenha predisposição para o uso do entorpecente. Então eu preciso me conhecer bem para eu não chegar nos exageros, né? Eu acho que uma coisa interessante que você falou, Vicente, que é uma porta de entrada, não é? E uma coisa que eu vejo também, que muita gente fala, não, vou beber vinho para ficar corajoso. Vinho não, bebida, né? Bebe alguma coisa para ficar corajoso, para ser até quem não é de fato, né? E muitos jovens têm esse problema de querer aparecer socialmente, e uma das coisas que chama a atenção é o quê? Uma pessoa lá que está mais brincalhão, mais sorridente, e ele acaba extrapolando o uso da bebida. Você estava falando também da sua esposa em relação aos usuários, etc., onde ela trabalha. Ah, sim. A minha esposa não é usuária, não. Claro. A minha esposa, ela trabalha em local de dependente químico. Ou seja, né, pessoas que usam tanto drogas quanto o próprio álcool, que é uma das drogas químicas, né, consideradas químicas, que causam efeito na pessoa. E uma coisa interessante que eu estava conversando com ela falou que quando mulher começa a usar álcool e passa para outras drogas, geralmente acaba sendo pior do que homens. É mais difícil de tratar, de lidar, e ela usa o próprio corpo como moeda de troca para conseguir o que ela quer, né? Que no caso é utilizar a droga dela, né? Que só utilizar bebida, o álcool já é o suficiente, no caso, para a mulher ser pior do que o homem, né? Ela parece que, até pela conversa que eu tive com ela e pelo que se percebe, parece que potencializa 10 vezes mais a mulher a cometer delitos e coisas
delituosas ao seu redor. Então, ela acaba tendo menos escrúpulos, vamos dizer assim, do que o homem. E uma pessoa que é dependente química, ela perde justamente isso, né? Que seriam os escrúpulos para fazer as coisas erradas e sem sentido. E a gente sempre comenta, né? O peso é bastante sobre o homem, até porque você naturalmente vê mais homens bêbados do que mulheres, você vê mais homens com problemas. Mas quando você vê mulheres com esse problema, geralmente são muito mais graves do que homens. E o Vicente também estava falando que ele foi diretor de casa de recuperação, né, Vicente? E qual era a questão que você estava falando também das mulheres? Bom, a questão das mulheres na casa de recuperação, existe um trabalho a ser feito, né, tanto para o homem quanto para a mulher, mas as mulheres em si, elas já têm os dias dela, onde elas estão um pouco mais deprimidas, um pouco mais pensativas. Mais do que o homem diz. Mais do que o homem, né? Mais sensíveis, né? Então, na casa de recuperação, elas... E também a mulher, o homem também. Eu, como fiquei esses 2 anos em situação de rua, eu via também homens vendendo seus corpos para o uso da droga, né? Mas era mais mulheres, né? Sim. Então, raramente parava um caminhoneiro, por exemplo, ou uma pessoa ali no Ceasa, para falar, eu quero um cara para fazer sexo com ele, e esse cara estaria ali para fazer sexo em troca de dinheiro para depois usar droga. Geralmente eram as mulheres, né? Eu vi muitas meninas de família, meninas boas, virem para o uso da droga e imediatamente começarem a vender seus corpos, porque elas saíam de casa, iam para as ruas, para o uso das drogas, e tinham essa facilidade da prostituição aí. Então tem uma mistura muito grande, né? No uso da falar em mistura, a ideia que nós estamos falando da bebida fermentada e misturada, né? Tem passagens bíblicas, muitas passagens bíblicas falando sobre o álcool, né? Ele diz: o vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Então veja só que existe o uso, sem dúvida, né? Tanto quanto hoje quanto antigamente, mas a questão de se deixar dominar. Essa é a principal questão. Você estava até citando aqui uma passagem lá de Paulo para Timóteo, né, em 1 Timóteo 5:23, que Timóteo deveria beber um pouco de vinho, né, por causa do estômago. Lembrando que há 2000 anos atrás, né, algum tempo atrás até, pouco tempo atrás, em muitos lugares, e até hoje em dia também, não existia água potável, assim, confiável. A água e o esgoto se misturavam, como hoje em dia também acontece, né? Não sei se você sabe, Campos do Jordão, que é sua cidade, né? Uma boa cidade bonita e rica, né? Mas a maior parte dela não tem saneamento básico. É incrível, né? E é perigoso, a gente sabe disso, né? Como que é isso, né? Então a gente sabe como que as coisas podem ser ruins. Eu não sei se eu perdi o áudio aqui do Vicente. Eu não estou te ouvindo. Não. Ah, tá aí, sim. Eu tô... Tem esse ponto aí, né, de ter sido usado como remédio mesmo, até mesmo para... porque a água não era confiável, né? A água não era confiável. E agora, o outro ponto também, seja para homem ou para mulher, voltando um pouquinho, mas continuando aí, né, na pegada nossa aí, o álcool, ele traz a perda da percepção da sensibilidade. E a pessoa passa a correr mais riscos. Então, ele é o que o Edinho estava falando assim, ele não tava coragem de atravessar aquela rua, mas daí ele bêbado, ele vai e atravessa. Então, não vai e volta, né? Ele não tem coragem de pegar aquele carro, mas aí bebeu, ele, eu vou e pego. Então, ele perde essa sensibilidade de risco que a vida dele pode correr e que ele pode colocar as outras pessoas em risco também, né? Agora, e aí vem para esse assunto que nós começamos aí também, sobre ser remédio ou não ser. Tudo é questão de equilíbrio, né? O azeite é muito bom, o azeite é uma delícia, mas bebe 1 litro de azeite para ver se faz bem. Então, de fato, tomar cuidado com tudo, né? Até entre isso vem uma pergunta que provavelmente muita gente deve estar se fazendo, né? O cristão deve ou não, aliás, pode ou não beber, né? Vamos até deixar um pouco mais para o final isso, que é uma coisa que a gente vai falar.
É que está entrando nisso, né? Por Sim, isso que tá eu já entrando. lancei a pergunta. É. A gente vai chegar Então, lá, né? vai meditando aí, você que está ouvindo já o programa e vendo o programa, vamos falar sobre isso. Mas mais uma passagem que fala sobre o álcool, né, em nossas vidas, ele diz: de quem são os ais? De quem as tristezas? E as brigas? De quem são? E os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Opa, vai falar. Aí eu quero falar desse cara aí, porque, olha, João, aí eu vou deixar até você acabar de ler daqui a pouco, porque Deus falou para um cara assim: pode me pedir o que você quiser, meu filho, meu querido, né? Uhum. E aí ele falou assim: eu quero sabedoria. E Deus ficou tão feliz com ele, mas tão feliz que deu sabedoria, riqueza, e tudo que isso traz, né? Cara bonito, né? Parecia que ele era uma pessoa muito bonita. Tudo. Deus deu tudo para ele. E com tudo a perfeição que a gente fala socialmente hoje, né? E quando o João vai acabar de ler agora essa passagem, quando ele está nessa passagem aí, ele já tinha ganho isso de Deus há muito tempo, né? E olha só o que ele está falando aí, né? Ele termina então dizendo: de quem são os olhos vermelhos? De quem se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. É isso. É desse. E eu tô sem a passagem aqui, não tô vendo, mas essa eu sei meio que de cor já, né? É bom, né? Ele vai falando que... Ele fala assim: parece que eu estou no mastro de um navio, né? E balançando, me bater, tipo, amanheci machucado, né? E eu não senti, né? Bateram em mim e eu não senti. E no finalzinho ele dá a maior dica de todas. Salomão, é maravilhoso essa passagem, ele não deixou passar nada batido, né? Então ele vai falar lá depois sobre o tanto que ele queria mudar, né, em relação a tudo na vida dele, mas aí ele não deixa passar também. No versículo 35 ele fala: quando eu acordar, tornarei a beber. E deixa eu até continuar então aqui, eu li até o versículo 30, né? E aqui a continuação da leitura, ele diz o seguinte, 30, né? 31, não se deixe atrair pelo vinho que está vermelho quando cintila no copo e escorre suavemente. Em outras palavras, é sedutor, né? No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. Olha só. Seus olhos verão coisas estranhas, sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro, e dirá: espancaram-me, e não senti nada, bateram em mim, e nem percebi. Já que foi assim, né? Já que passou tanta coisa e nada ao mesmo tempo, né? Quando acordarei, para que possa beber mais uma vez? Então ele termina até com essa pergunta, né? Quando acordarei, para que eu possa continuar bebendo, né? Então já tá, a situação está complicada, olha, né? João, essa pergunta que eu vou fazer para você agora, eu fiz numa sala de jovens e eles responderam assim, pelo menos 3 deles lá responderam exatamente a resposta que eu queria, né? O que ele está tendo aí agora, nessa última frase? Uma crise, né? Uma crise de abstinência. Exatamente. Quando eu acordar, tornarei a beber. É aquela que ele devia estar tremendo, e quando eu acordar eu preciso beber para parar de tremer, né? Então, já que eu não senti nada, vamos lá, né? Uma coisa que eu estava vendo aqui enquanto estava comentando sobre isso, né, que vai de encontro, acho que esse assunto, em Eclesiastes capítulo 2, versículo 1, provavelmente Salomão, né, o escritor de Eclesiastes, e ele fala: eu disse a mim mesmo, vamos, prove a alegria, procure ser feliz. Então veja, ele estava buscando o quê? Provar e ser feliz. Aí ele falou: mas também isso era vaidade. Concluí que o riso é tolice e a alegria não serve para nada. Resolvi no meu coração, você veja bem, no coração dele ele resolveu, ele falou: vou fazer um teste, vou experimentar me entregar ao vinho, sem deixar me guiar pela sabedoria. Você veja que ele faz um contraste aqui entre o vinho e a sabedoria. E de me apoderar da loucura, até descobrir o que de bom os filhos dos homens poderiam fazer debaixo do céu durante poucos dias de sua vida.
E depois ele conclui mais à frente que isso é vaidade, e mais à frente ainda ele fala, teme a Deus, que é o único caminho, única solução. Então você veja que ele experimentou isso, ele fez deliberadamente até, se embriagou, e depois teve esse processo que o Vicente falou de abstinência e sofrimento por falta do produto, né? Que a gente pode assim chamar, e você vê que a conclusão dele é o quê? É uma vaidade tola, é uma alegria oca, e não leva você a nada. E sabe que naquele momento a coisa parece boa, o problema é depois, assim como qualquer outra droga, né? Isso a ciência fala, após o uso, ou seja, após passar o uso dele, causa depressão. No caso da bebida, ainda causa ressaca, né? Se causa depressão, ainda tá bom, né? Pior é que começa a causar esquizofrenia e outras coisas. O assunto tá tão bom, outras coisas, mas eu preciso a depressão é o primeiro passo, né? Existem outros mais graves ainda. Inclusive, a gente vê vários relatos de pessoas que morreram por conta simplesmente do uso da bebida. Sim. Inclusive pessoas famosas, cantores, atletas e pessoas assim, eles perderam tudo que tinham e morreram por conta disso. Continuando no assunto, antes que daqui a pouco, Vicente, guarda isso aí, guarda pra gente falar daqui a pouco. Eu vou falar aqui sobre um livro interessante, uma entrevista, na verdade, sobre um livro que eu tenho. Nós não vamos ter o Libertes hoje, mas essa vai chegar na parte do Libertes. Então, com vocês, aquela entrevista com uma irmã chamada Isabel. Conheci o livro do Vicente, pude ler ele e, na verdade, eu continuo lendo, né? Todos os dias eu leio um pouquinho. Foi um presente. Eu acho que foi um dos melhores presentes que eu ganhei do meu marido, porque, de alguma forma, ele também é codependente. E ele vendo meu sofrimento, a forma como eu lido com tudo isso, e tanto que isso impacta, né, na minha vida pessoal, nas minhas relações. Um dia ele recebeu esse livro, ele ganhou esse livro. E ele chegou em casa e ele falou, olha, tem um presente para você. É um livro do Vicente. Eu falei, não é mesmo? Ele falou, olha que legal, ele está divulgando esse livro. E eu lembrei que, né, a gente tem essa situação em casa. Achei que ele iria te ajudar e ele me deu. Logo que ele me deu, eu já parti para a leitura. É uma leitura muito fácil, agradável, né? Rapidamente você se vê absorvida naquelas páginas, porque tem muita verdade ali, tem muita bagagem, tem muito da nossa realidade. É como se eu visse a minha vida, a minha história, da minha família ali, descrita ali, né? Dentro de um contexto um pouco diferente, mas basicamente é a mesma história, né? Com uma família destruída pelo vício, um ente querido, né? Sendo escravizado, né? Toda uma família adoecida em volta desse ente querido. E na medida que você vai lendo, que você vai se identificando com aquela história, e você consegue facilmente fazer uns flashbacks assim na sua memória, você consegue ver inclusive a trajetória do seu ente querido nesse nesse na medida que você vai decorrendo com o livro, você vai deparando depois com uma boa nova, que é a boa nova do recomeço, a boa nova da recuperação plena, a boa nova de que você pode ser feliz, né? E melhor do que uma boa nova, de que você tem uma esperança de que existe vida após as drogas, que é possível você vencer essa batalha,
É porque tem conselhos muito práticos, né? Assim, coisas assim que você pode já fazer, você começa imediatamente. E isso para mim me ajudou bastante, né? E isso, assim, de uma certa forma, me fortaleceu. E uma vez que eu me senti fortalecida, eu comecei a compartilhar. Eu compartilhei com a minha mãe, eu compartilhei com meu marido tudo que eu li, e eu compartilhei no meu trabalho, e eu estou, de uma certa forma, compartilhando com as pessoas com as quais eu me relaciono. Então, foi um livro que realmente, né, de uma forma muito direta e clara, impactou a minha vida e tem impactado a vida da minha família positivamente. Então, isso aí, Vicente, falando um pouco mais sobre o seu livro, que tem ajudado muita gente, né? E a gente sabe disso, temos um bom depoimento aí, né? Uma pessoa vivendo a situação. E ele vai estar disponível na Enoch para quem quiser também, né? Sim, vamos estar no dia 6 e 7 em Sorocaba com esse livro. Lembrando disso, sem dúvida. E vamos estar no Enoch também com o livro Libertos, né? E no Enoch também queremos estar com 30 dias de sobriedade, né, João? Se Deus quiser, vai um outro trabalho já adiantando, né? E se a pessoa conseguir ficar 30 dias limpa, ela consegue ficar o resto da vida. Pois é, e vai batendo recorde, como diz, né? Ajudar. Agora a Isabel, ela e o Rômulo são maravilhosos. A gente começou um contato. Ela é a prova assim, nítida de que ela pegou o livro e começou a usar, e a gente fez o contato, e a gente começou a trocar ideia, e eu tive a oportunidade de estar com eles lá e com o Daniel, irmão dela, no Retiro dos Pinheiros. A gente trocou uma ideia. Até hoje a gente fala, eu e o Daniel estamos nos falando, e assim a gente vai se mantendo em tratamento. Eu falo a gente porque eu me trato quando eu trato as famílias, eu me trato quando as famílias entendem. Quando eu ouço um depoimento desse da Isabel, ela não sabe, mas ela está me mantendo sóbrio, ela está me mantendo limpo. Então é isso aí, somos pedras preciosas e a gente vai usando as informações que temos hoje. E eu dou graças a Deus, João, por você aqui ao vivo, né, na minha vida, porque você falou, você tem muita informação e nós precisamos passar essa informação para o Brasil todo, né? Verdade, ainda precisamos. É isso aí. Muito obrigado. Aos poucos, né, vamos chegar lá e vamos fazer mais, né? Então, deixa eu passar um pouco, uma propagandinha aqui do livro também, que eu acho importante. É um ministério voltado para a Igreja de Cristo, por isso que tem espaço aqui nesse programa para a Igreja de Cristo. Então esse foi um pouco do livro do Vicente, e todos os ministérios que nós temos feito, eles têm um alto sustento, né, não dependem de verba de fora, nada. E esse é mais um deles, né, que precisa do nosso apoio como Igreja de Cristo em todo o Brasil. Temos mais algumas coisas aqui para falar, talvez eu vou ter que cortar um pouco de alguma coisa, mas deixa eu falar sobre uma situação complicada, difícil, que nós podemos enfrentar juntos, mais uma delas, que nós somos chamados, é uma grande oportunidade para nós. Talvez você ouviu e tem visto nas notícias sobre a África, né, e os problemas que eles têm passado por causa do furacão. Nosso irmão Newton escreveu um texto e também mandou imagens, e nós fizemos dele um vídeo aqui para compartilhar com vocês e também nos unirmos nessa empreitada para ajudar nossos irmãos lá da África. Na semana passada, mais especificamente nos dias 14 e 15 de março, Moçambique, país que já vive abaixo da linha da pobreza, e onde temos muitos irmãos em Cristo e igrejas, foi assolado pelo ciclone Idai. A cidade de Beira, você pode ver nessas fotos e nesses vídeos, é a segunda maior importância do país. Foi a mais atingida. Temos notícias de irmãos que morreram, além de outros que perderam suas casas e estão sem ter o que comer. O que nós podemos fazer agora para ajudar os nossos irmãos? Precisamos primeiro lembrar do exemplo bíblico dos irmãos da Macedônia, que eram extremamente pobres, mas se voluntariaram
para participar de uma grande coleta em favor daqueles que eram irmãos e também estavam passando fome. Por iniciativa própria fizeram isso. Com esse vídeo estamos convocando os irmãos do Brasil para nos unirmos e enviarmos uma ajuda em dinheiro para os nossos irmãos de Moçambique. O envio de mantimentos, roupas e outras coisas é impraticável devido ao alto custo. Há muita burocracia e pode não ter garantias de que isso vai parar nas mãos corretas por causa da grande corrupção do país. Por isso estamos solicitando doações em dinheiro em qualquer valor para socorrer os irmãos em Moçambique. Com a ajuda dos irmãos em Moçambique que irão administrar as doações, a prestação de contas. Pedimos que os depósitos sejam feitos na conta da igreja discriminada nesse vídeo, até no máximo dia 10 de maio de 2019. Você pode entrar em contato com o WhatsApp ou e-mail com Newton Barreto para maiores informações. Essa é a conta da Igreja de Cristo em Salvador que você pode fazer doações. Vamos nos solidarizar e vamos nos unir em torno dessa oportunidade de participar da assistência aos santos e fazer tudo em nome do Senhor Jesus. Então essa é mais uma oportunidade que está sendo dada a nós para abrirmos nossos corações, principalmente pensando nos nossos irmãos. Ouvimos dizer que alguns deles até morreram nessa situação e outros, provavelmente a maioria, perderam suas casas. E nosso irmão Luizinho, que é de Salvador, está lá e ele parece que está bem, graças a Deus. Nós não temos muitas notícias, os sinais de telefone celular, todos os sinais que eles têm lá, tiveram grande perda e difícil de reabilitar. Você pode ver a devastação, as casas realmente já são pobres, né? A cidade é bem pobre, o governo não ajuda e o relato de alguns brasileiros voltando de lá disseram que o povo está por si, que o governo não mandou nada, eles não têm, parece, não sei se condições ou não fizeram nada realmente para ajudar. Então é uma oportunidade, a conta está aí nos comentários, você pode pegar a conta, fazer um depósito e mais mande o comprovante, né, para nossos irmãos. Você pode rever esse vídeo, está no YouTube já, você pode ver lá também no canal da Igreja de Cristo esse vídeo para que você possa pegar também o telefone. Vamos colocar mais tarde também o número de WhatsApp do Newton, para você colocar uma mensagem dizendo que você fez o depósito, mande comprovante para que eles saibam para que finalidade foi este valor, porque a igreja está oferecendo a sua conta, mas precisa desses comprovantes para isso. Vamos ajudar, é mais uma oportunidade que nós temos, que Deus está nos dando para nós mostrarmos a Igreja de Cristo, a solidariedade nos nossos corações. Quero agradecer a todos vocês que estão conosco aqui, o programa ao vivo, nos acompanhando sempre. Elvio, obrigado por você estar de Itupeva aqui conosco. Leila Maria sempre junto conosco também. Carlos Eduardo Duda, se alguém conhece algum irmão que mora em alguma cidade do Nordeste que ainda não tem congregação da igreja, favor entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, está aqui, e ele dá saudações. Então é mais uma empreitada aí em prol do Evangelho. Entre em contato com o Duda se você conhece alguém no Nordeste que ainda está sem uma congregação. Quem sabe ele tem planos aí para ajudar. Andréia, obrigado por você estar conosco. Ana, também. Valéria, Dubois. E como que é, Edinho? Dubois. Dubois. Nossa, olha só, Edinho. É trilíngue mesmo esse Edinho. Aí vai ver, mal fala o português, né? Ele fala português, besteira, e a outra eu nem sei o que é. E bobagem. E bobagem, é trilíngue. Português ele fala mais ou menos. Ninguém entende. Bobagem bastante, besteira um pouco. Mas tá certo, temos muita coisa para falar aqui, pouco tempo, vamos lá para a nossa passagem. Vamos falar sério agora. Muito bem, nós estamos falando sobre o álcool, né, nas nossas vidas, de preferência. Nós devemos deixar ele de lado, né, das nossas vidas, não fazer parte do nosso costume, que não seja um costume, que seja saudável, né? A diferença entre uma droga e um remédio é a dose.
até das coisas boas, né? Água, por exemplo, a gente está sempre munido aqui de água, a água é boa, mas em excesso também faz mal, tudo que é em excesso faz mal. E a gente tem 2 mandamentos aí me acompanhem com o raciocínio que vocês acham desses 2 mandamentos. Essa passagem de Efésios, ele fala o seguinte: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem ou até à desgraça em outra versão, né? Mas deixe-se encher pelo Espírito. 2 mandamentos aí: não se embriagar com vinho e se encher pelo Espírito. O que vocês acham da ideia desses 2 mandamentos? Não se embriagar e se encher do Espírito. Eu vejo aqui 2 excessos, né? Um excesso negativo e um positivo, né? Sim. Ou seja, não pegue algo físico e que vai te levar à ruína e se encha daquilo. Ao contrário, encha-se do Espírito. Sabe por quê? Porque a felicidade vai sair de dentro para fora. Você vai entender de fato a felicidade. E eu vejo que se embriagar é uma questão de decisão. Sim, o vinho traz libertinagem, desgraça. E o Espírito? Exato. Inclusive, numa próxima passagem que logo mais o João vai colocar aqui, como você sabe, fala inclusive de excesso, né? E o embriagar está associado ao quê? A avareza, a prostituição, a coisas assim que nós falamos. Nossa, isso é tão ruim para todas as pessoas. A bebida é de igual tamanho, aquela listinha ela facilita, né? A gente já é mole contra o pecado, né? E a bebida Sim, ainda facilita claro. A introdução do pecado na vida, né? E aí, qual que é a proposta, inclusive, aqui em Efésios? Encha-se, deixa encher você do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque você vai só transbordar o Espírito de Deus através das pessoas. A alegria genuína, as coisas verdadeiras, vai ser quem você é, não é quem você gostaria de ser. E de fato Deus quer quem nós somos, não quem gostaríamos de ser. Verdade. Bom, falando sobre a droga como remédio, como uma situação que veio para fazer o bem para o homem, né? A droga em si, ela traz algo que iria completar o ser humano. Ela iria ajudar ele a se alimentar melhor, a dormir melhor, a ativar, né, talvez essa parte da droga que ativa um pouco mais a gente, para deixar a gente mais acordado, tudo dentro do equilíbrio. Ajudar até, inclusive, no sexo, né? Então, as ervas, aquilo que Deus criou para o homem usufruir com equilíbrio, é para fazer o bem para o ser humano. Então, quando vem essa palavra dizer para a gente, já depois que Jesus pisou na terra, né? E fala assim, não se embriaguem com vinho, né? Então, é justamente assim, trazendo essa ideia de que não é para exagerar, não é só com vinho, mas com nada, né? Mas não se embriaguem com vinho, mas sim façam parte, né, da parte do Espírito Santo de Deus. Então, encha-se com o Espírito Santo. Então, quando a gente está cheio do Espírito Santo, não tem exageros, tem um equilíbrio. Sim, verdade. É importante, né? Bem lembrado isso, de fato. Saber que, inclusive, o vinho, né? Eu me lembro de quando era criança, e muita gente era criança e tomou, né? Que era o nome daquela colherada que a mãe dava lá pra gente? Não sei se eu tomei, não. Era um vidro grande, assim, biotônico, alguma coisa assim. Biotônico Fontoura, Tinha um pouquinho de álcool nele para abrir o apetite, né? E agora, eu vou falar para vocês, teve gente que começou o seu alcoolismo ali, porque tinha predisposição para o uso do álcool e se acostumou tanto com aquilo, começou a beber com aquilo. Tem gente, eu já vi depoimentos, né? E falando assim, minhas primeiras doses de álcool foi goladas e mais goladas de biotônico. Biotônico aí. Então eu estava pensando aqui, quando foi que eu me embriaguei, né? Eu tinha acho que 6 anos de idade quando eu me embriaguei, ou algo assim. Meus pais não eram cristãos ainda, né? Era fim de ano,
E a gente, naquela época, quando dava virada de ano, ano novo, a gente saía na casa dos vizinhos e ia dar boas entradas, feliz ano novo, enfim. E aí, em cada casa que eu ia, criança, né, com 6 anos, e na época não existia isso não pode, aquilo não pode, então chegava lá, todo mundo, vamos tomar um champanhe, vamos tomar não sei o quê, e é claro, todos tomavam, inclusive eu criança, né, todo mundo tomava. E eu tomei, assim como outros tomaram, né, só que eu só lembro que eu cheguei na casa de um vizinho nosso, e lá eu sentei, tomei, eu nem lembro mais o que aconteceu, eu lembro de ter acordado no outro dia. E pelo jeito eu devo ter me embriagado naquele dia a ponto de ter dormido, né? Veja, uma criança, né? E isso, hoje em dia é feito de outras formas. E na verdade levado por um adulto, né? Levado por um adulto. Isso eu vejo até, a gente vê na internet vídeos. Você vê vídeos na internet hoje, vê várias situações, você vê nas ruas, inclusive, crianças fumando, bebendo, fazendo coisas assim. E outra, a criança geralmente repete o que o adulto está fazendo. Às vezes nem o pai, alguém próximo, né? Então, se tem alguém bebendo, a tendência é que no futuro a criança vai querer beber também, né? E vai copiar essa atitude e, de fato, vai acabar entrando nesse mundo da embriaguez. Sim, vamos falar um pouco mais. Deixa eu ver aqui, eu tenho sobre o acampamento. Nós precisamos lembrar sempre que o acampamento é útil para a igreja aqui em São Paulo. Todas as igrejas de Cristo em todos os estados, nas cidades, deveriam ter um acampamento que é muito útil. Vamos falar um pouquinho rapidamente aqui sobre o acampamento Monte das Oliveiras. Meu nome é Rodrigo, muito prazer. Tenho 17 anos. Eu vou explicar um pouquinho como é o acampamento. É um retiro onde a gente vai para o meio do mato. Não há contato com sinal, não há nada desse tipo. Então você realmente está só você e as pessoas que estão ali. É algo demais assim. Acampamento Monte das Oliveiras, eu amo. Eu vou desde que eu tinha 7 anos. Na temporada desde que eu tinha 7 anos, né? Este é a primeira, segunda e terceira semana. Primeira semana para as crianças de 7 a 10 anos, de 7 a 11. A segunda semana é para os pré-adolescentes e adolescentes, de 12 a 15. E a terceira semana é para os adolescentes que já estão iniciando a fase adulta, por assim dizer. Desde que eu era criança, eu sempre fui de observar muito. Então o acampamento para mim assim, era um lugar que, é referência em estar com Deus. Eu vou para o acampamento para me desviar do mundo, esquecer das coisas. Me desviar a minha atenção para algo que é bom, que é para a vontade de Deus, para fazer as coisas de Deus, para estar com os amigos. Nossa, tem coisa melhor. Pego o violão, vou tocar, tem até uma palheta aqui, toco em todo lugar. Então, é muito bom o acampamento. É sempre em temporada de férias da escola. Então, é janeiro e julho. Janeiro, sempre as 3 semanas. E eu cresci lá. Então, você também tem a oportunidade de ir para lá, vá. Atenção um pouquinho sobre o acampamento Monte das Oliveiras, que também é onde vai acontecer o AMO, aliás, vai acontecer o Enoque, no AMO. O Enoque vai acontecer nos dias 19 e 20 de abril, mês que vem. Faltam poucos dias, como vocês devem saber já. Nós temos até uma página especial sobre o Enoque, que eu estou tentando até abrir aqui para mostrar para vocês, mas ele tem até uma contagem regressiva aqui, mostrando aqui já. 28 dias, 1 hora, 40 minutos, 20 segundos para o Enoque acontecer. E essa página aqui você encontra no portal da Igreja de Cristo, igrejadecristo.com. Você chega aqui e vê essa contagem regressiva, você vê o vídeo aqui promocional do Enoque 2019. Você vê a primeira fotografia aqui, que quando aconteceu o Enoque, agora são mais de 400 homens, mas olha só quantos eram, uns 40, né? Tem 10% do que hoje é o Enoque.
e tem uma importância muito grande. Você pode se inscrever no Enoque aqui, usando esse botão aqui. Aqui você vê também os palestrantes do Enoque. E um depoimento é do Vicente e o resto do portal aqui também. Mas visite o portal da Igreja de Cristo, lá tem várias notícias também, como você pode ver aqui, falando sobre vários assuntos que pode ser bastante edificante para você, como tem sido para nós também. Então, não deixe de frequentar o Enoque, é de suma importância para as igrejas de Cristo. Nós sabemos muito bem que é importante, nós precisamos dar a devida importância que ele tem, não só o Enoque, mas como o acampamento. Muito bem, nós estamos falando sobre o álcool, né, nas nossas vidas, o efeito que ele tem. Não dá para falar tudo, nós gostaríamos de falar mais, mas o tempo já está se esgotando aqui, nós precisamos seguir, até tem coisas que nós estamos deixando de lado, mas indo para os finalmente e pensando em algumas considerações, vamos pensar em algumas considerações. Eu queria que vocês até começassem a conversar desde já sobre essas considerações. Primeira consideração: pode o discípulo beber em público? É uma pergunta aqui que a gente tem. O que você acha? Pode um discípulo de Jesus beber em público? Pode um discípulo de Jesus pecar em público ou pecar escondido? Eu não sei, porque tudo vai da mente, né? Eu lembro de vários assuntos que a gente trata com os jovens, né? E são delicados. A gente trata a masturbação, prostituição, o que ele está vendo na internet. Então, quando vem essa pergunta, né, pode o discípulo beber em público, me traz aquela coisa assim do Adão escondido lá, depois que pecou, sabe? Uma coisa assim, o que está na minha mente? Se eu sei que eu estou bebendo e está errado, então é constrangedor, né? Sim. Aquela senhora, depois do culto, ela vai na padaria comprar pão e encontra o rapaz que estava ali servindo a ceia numa mesa com 3 cervejas. Será que é legal, né? Eu acredito que não seja legal. Pois é. Nessa hora, talvez cabem duas considerações na minha cabeça, pelo menos aqui são duas, né? Primeiro, o que Jesus faria? Jesus bebeu em público. Pergunta. Nós sabemos que ele bebeu em público, né? Uhum. Então a gente tem que pensar que ele bebeu em público aonde? Qual era a situação? Segundo, Jesus se embriagou em público? Então é outra coisa que a gente tem que pensar, né? Então... Mas a outra consideração as palavras de Paulo, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então muitas vezes nós, como embaixadores de Cristo, nós derrubamos a bandeira se nós causamos escândalo às pessoas. A passagem está até projetada aí, ela diz: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas eu não me deixarei que nada domine. Os alimentos foram feitos para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para os alimentos, ou para a imoralidade, desculpa, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, pensando primeiro que nós devemos lembrar que esse corpo não nos pertence, ele é do Senhor. E outra coisa, você estava falando de Jesus beber em público, mas era socialmente aceito, não era escândalo nesse caso lá. Na nossa sociedade é escândalo, principalmente crente, isso é muito bem lembrado, né? Porque, por exemplo, né, da mesma forma eu ensino às pessoas que você deve respeitar os líderes eleitos, que isso é bíblico, né? Sim. Da mesma forma, você deve manter a ideia de que você é um representante de Cristo na Terra. E você está cumprindo das duas formas as leis do país, as leis que são... Agora você veja bem, imagine você, cristão, vai numa festa, pega o bêbado e perde a carteira. Como que você vai explicar isso? Imagine que de repente você está bebendo lá, você não só está bebendo, você começa a ficar mais feliz, né? E aí as pessoas vão falar: mas não era ele que estava me falando de Cristo há pouco tempo atrás? Não é errado o beber, mas a nossa cultura, ela pensa de fato que se você cometer isso, você está sendo igual aos outros. Então a gente tem que tomar cuidado com as ações que nós temos. Outra pergunta aqui: pode beber com os familiares? Então,
Depende dos familiares. Depende do bebedor, depende da pessoa, no meu caso, né? Eu não posso beber com mais. Eu vou todo final de ano para Campos do Jordão encontrar com a minha família. Meus irmãos todos bebem, eu não. Agora eu e o mais velho, né? Não, ele parou de beber também, então fica ele e o Pedro, o João e o Pedro, a gente fica sem beber. Não tem problema nenhum com isso. Eles podem beber. Quem pode beber, pode. Quem não pode, não pode. Eu, no caso, não posso, porque eu sei que se eu beber, eu não vou ficar ali. A minha história é outra. Agora, é interessante também que quando o Espírito Santo desce sobre aqueles homens, e aí o discurso começa assim, varões israelitas, esses homens que vocês estão vendo aqui, que vocês pensam que eles estão embriagados, eles não estão embriagados. Eu acho que traz uma resposta para a gente também que homens embriagados, a palavra dele não tem valor, né? Bem isso mesmo. Então, se nós queremos falar da palavra de Deus, nós não podemos estar embriagados, né? E nem ter a fama de beber em público, inclusive, né? Acho que remete a isso. Outra pergunta aqui, antes que a gente comece a falar mais, né? Qual deve ser seus exemplos, né, que você deixa para as crianças e jovens? Qual deve ser seu exemplo que você deixa para as crianças e jovens? Então, pensar sobre isso, né? A gente está deixando exemplos. E se os jovens pensam ou sabem, inclusive, que nós bebemos, né, imagine só. A questão de exemplos é muito importante, né? Porque exemplos, eles já são ali, porque para que serve um exemplo? Talvez para ser seguido. E tem uma preocupação muito grande com isso, né? De você falar, eu fui ali e usei aquilo porque o Vicente usou, o Vicente usou, eu vou usar também, né? Ou eu vi tal pessoa usando. Então, nós temos que tomar cuidado, porque se nós aceitamos Jesus como Salvador para sermos pequenos cristos, então nós somos exemplos aqui agora. E que exemplo nós estamos dando, né? Sim. Outra questão aqui, acho que estamos chegando ao final, né? Pode tirar foto e colocar na rede social? Tirar foto com bebida e colocar na rede social? Você vai queimar o seu filme, né? O Edinho teve que sair, como vocês podem ver, o lugar está vazio aqui. Mas ali a gente está aqui para terminar, né, o programa aqui, mas é aquela questão, né? De novo, de exemplo que nós estamos dando, né? Sim. Se algo está ficando maior do que Deus, né? Tudo isso aí a gente tem que tomar alguns cuidados, né? O álcool é proibido. Talvez eu sou um pouco radical com isso, porque eu sou um alcoólatra, né? Eu estou em tratamento, né? Pro resto da minha vida. Eu sei o que é isso. Eu sei do que eu estou falando. Talvez as pessoas que se acham normais, elas não entendam isso. Mas para que a pessoa vai se aparecer com isso, né? Ela pode se aparecer com tantas coisas, né? Será que ela tem a mesma coragem? Tira com a Bíblia, né? Isso que eu penso. Será que ela tem a mesma coragem de cantar um cântico? Minha voz não é muito boa, mas eu vou cantar esse cântico aqui, vou gravar e vou pôr também, para falar de Jesus, ou senão eu vou pregar o Evangelho, né? Como é que está essa questão da coragem? Porque ela está tendo tanta coragem de postar com uma garrafona, assim, que ela está vendo. Né? Será que ele pode fazer isso em nome de Jesus, por exemplo, né? Porque é uma questão que a gente precisa levantar também, por causa do que a palavra mesmo diz, né? Ele diz, tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Eu nunca vi uma pessoa falar graças a Deus pela cerveja. Nunca vi. Principalmente um cristão, né? Que infelizmente a gente vê na rede social pessoas que se dizendo cristãos e às vezes até estão assim, à frente num trabalho com um comportamento inadequado como este, né? Então é reprovável. Minha opinião é essa. Realmente é reprovável. Não deve se beber em público, não deve se beber até entre familiares, porque eles não vão compreender, ainda que você explique,
né? Eles fazem de conta que compreende, a sua argumentação é boa, mas atrás eles vão falar de Jesus. Eles vão falar quem é Jesus através de você, através do seu comportamento. Bom, aí vai vir uma série de coisas, de misturas, né, de seitas. Aí as pessoas podem falar assim, puxa, mas o Vicente vai exagerar. Está exagerando no que ele vai falar agora, mas eu vou falar, né? Tem gente que bebe e dá metade do copo santo ainda, né? Aquela golada, essa aqui é do santo. E acho que sai dali, lá em Campo Jordão, a pessoa falava, sai bento, né? Sai benzido com aquilo, né? Então, olha que salada, que mistura. Eu sei que estamos mudando um pouco até o aspecto aqui, mas a bebida, ela vai trazer um mal para a família. Ela vai trazer perda de tempo daquele marido, daquela esposa. E eu digo daquela esposa também, João, que naquela hora a gente começou a falar um pouquinho, e eu já atendi muitas mulheres alcoólatras. Sim. E o alcoolismo na vida dessas mulheres começou nas festas em casa. Só que quando elas voltavam para suas casas, elas continuavam bebendo. Excelentes donas de casas, mães de famílias, mas que tinham a sua garrafinha de álcool guardada ali embaixo da pia, né, que iam preparar seus almoços. Então, muitas mulheres corajosas vieram para a recuperação e vivem a recuperação hoje em dia, porque se abriram conosco aqui no CRE, comigo aqui no CRE, e nós começamos o tratamento. Eu tenho algumas, né, lógico que eu não vou citar nomes aqui, mas algumas mulheres que se recuperaram, algumas estão há 2 anos limpos, 3 anos limpos, e eu as encontrei numa situação muito complicada, porque elas ficavam com aquele dinheirinho para ir na feira e voltavam e compravam. Algumas estavam comprando aquele gorotinho de pinga, assim, e bebendo pinga pura. Um golinho de pinga de manhã para fazer o almoço, um golinho de pinga de tarde. Então enquanto seus maridos trabalhavam, elas estavam assim. Isso não é maldade nenhuma, é doença, né? E quando elas entenderam... uma grande doença, né? Quando elas entenderam que estavam doentes, elas buscaram um tratamento onde nós conseguimos, cada uma com a sua palma de mão, com a sua maneira de ser, fazê-las entender desse mal aí e melhorar. Então, é tudo isso aí, né? Voltando àqueles 2 mandamentos, se há algum mandamento sobre o assunto, são esses 2. Não se embriaguem, então é melhor não nem arriscar, nesse caso, a bebida. E também ele diz, se encha do Espírito, que é o contrário de se embriagar. É se encher não de álcool, mas se encher do Espírito de Deus, que só traz coisas boas. Já o álcool traz dissoluções, libertinagem, desgraça para as nossas vidas. Bom, estamos chegando ao final do nosso programa, Vicente. Temos muita coisa aqui para dizer, mas pouco tempo para dizer tudo que a gente tinha para dizer. Quero agradecer a várias pessoas aqui que eu não consegui citar, várias pessoas mesmo. Noemir, obrigado por você estar conosco. Vamos ver pessoas que eu não citei o nome aqui. Ana Maria do Carmo, obrigado por você estar conosco também. Desculpa não ter tempo de ler todas as mensagens, mas aqui de Manaus, nosso irmão Silas Gama, obrigado por você estar conosco. Nossa irmã Sueli Mosqueira, da congregação lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Dando também boa noite aos irmãos da congregação, das congregações do Ceará. Carlos Américo, eu acho que o Edinho saiu e deixou o cachorro dele fazendo bagunça lá, tá um barulho, você não tá escutando aí? O cachorrinho pequenininho, né? Lilian Franca também aqui. Felizmente algumas pessoas dentro da igreja ainda acreditam que beber só um pouquinho, diz a Lilian aqui. Não tem problema, mas acredito que o problema é o começar a beber, pois pode perder o limite, sem dúvida. Além disso, não acredito que vai dar um bom testemunho. Será que convém aos cristãos? Penso que não. Pensamos da mesma maneira, não é conveniente. Novamente lembrando aquela passagem até que o Edinho começou citando, né, e a gente até projetou aqui, que até usar a tela do Vicente aqui, mas ele diz o seguinte: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Nem tudo é permitido, mas não deixarei me dominar por nada, né? O alimento é para o estômago, mas o corpo é para Deus, resumindo a passagem. Nosso corpo pertence a Deus, vamos ter que dar contas, né, do que estamos fazendo aqui através do nosso corpo. Obrigado, Jadiene, também, que está conosco, Nilza, Valdésia também, de Ramos, aqui do Rio de Janeiro, Cida Rabi também conosco, José Luiz Avizu,
várias pessoas aqui que eu não tive tempo de falar sobre todas. Desculpem nossa pressa agora, estamos tentando terminar o programa, porque o assunto foi bem interessante, né, Vicente? Não falamos tudo, temos mais, acho que até precisamos marcar uma outra oportunidade para continuar falando sobre o assunto e abrir também para mais comentários, né? Coisa que nós não tivemos tempo também de fazer isso agora, né? Tamires também conosco, Ibrahim, várias pessoas que eu não consegui. Neide Henke, obrigado por você estar conosco, sempre tem estado também. Eu creio que o discípulo de Cristo, quando faz algo que não convém, sua consciência o condena. Espero que sim, né? Que nós temos o Espírito Santo nos guiando, devemos ter mesmo, né? Leia Ramos, obrigado por você estar conosco também. Desculpem a todos vocês que não tivemos tempo de falar sobre todas as questões, e espero até que tenham levantado mais questões, porque é necessário falar, nós não estamos aqui para responder tudo. Você tem a Bíblia aí com você também, comece a ler mais vezes, procure assuntos, nós temos lá no portal também, se você mais informações, quiser mais informações, nós temos vários artigos, inclusive 2 artigos, deixa eu mostrar aqui até, 2 artigos do nosso irmão Ranieri, lá de Curitiba. 10 coisas que você deve considerar antes de beber álcool. Primeira e segunda parte. Só procurar lá por álcool e você vai encontrar este artigo e vários outros até também com assuntos relacionados. Mas então procure mais informações para que você não caia assim simplesmente em uma atitude que não é muito louvável, né? Pelo contrário, é condenável, né? Então a gente precisa... Eu acho que dá, João, a gente até dar uma pitada no próximo programa ou em outro aí, sobre a fase primária, secundária e terciária. Sim, porque daí a pessoa consegue identificar, né? A primária, experimentei e bebo um pouquinho, como essa irmã falou aí, né? E aí, se eu experimentei e bebi um pouquinho, a secundária ela vai levar alguma notícia para nós, né? Estou bebendo demasiadamente, estou bebendo quase todo dia ou quase todo fim de semana. Sim. E aí a pessoa começa ela mesma né? E a terciária quando não tem mais controle. E aí mas guarda esse assunto para a gente falar mais depois, senão, se daqui ela lembra que os beberrões não entrarão no reino do céu, verdade. Muito bem lembrado, né? Que a gente precisa lembrar dessas coisas. A gente não está aqui para lembrar de tudo. Sem dúvida. Muito obrigado, Vicente. Boa noite para você. Boa noite para Edinho, que já não está mais ali. Precisou ir buscar o filho na escola. Boa noite a todos, irmãos. Eu queria pedir 2 minutinhos, João. Sim. 2. Vamos orar. Orar aqui ao vivo pelos irmãos da África, pelo Lizinho, por todo o trabalho daqueles que estão se empenhando para enviar aquela verba lá para ajudar essas pessoas, por todas as pessoas aqui do Brasil que sofreram, né, as suas deficiências, suas dificuldades aqui, mas por este povo amado aí da igreja na África, né? Então, se você quiser dirigir uma oração, ou eu, você pode, por favor. Amém. Oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo amor que tem por nós e agradecemos porque conseguimos fazer, Pai, um movimento aqui para encaminhar alguma verba. Pai, assim como no primeiro século as verbas eram destinadas para as pessoas carentes que estavam precisando, para os irmãos que precisavam continuar a sobreviver, Pai, nós queremos aqui também agora pedir ao Senhor que mais e mais irmãos e irmãs doem algum valor para que a gente possa socorrer os necessitados lá na África, Pai. Cuida da vida de todos esses que estão em volta disso, do Luizinho, sua família, de todos os irmãos que estão envolvidos aqui, Pai, e abençoe, Pai, e dê conforto para aqueles que perderam entes queridos, para aqueles que estão doentes, Pai, e abençoe, Pai, em nome de Jesus, todos os irmãos da face da terra, principalmente os irmãos agora que se encontram ali na situação na África, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Vicente. Bem propício, bem lembrado também, porque nós falamos até sobre essa questão. Acho que vamos até lembrar novamente. O vídeo está lá no YouTube, mas vamos colocar separado também no Facebook para as pessoas verem a situação e entenderem que é uma questão realmente necessária, né? Urgente para poder realmente ajudar esses irmãos. Muito obrigado, Vicente. Vamos nos encontrando, nos falando. Obrigado aí. A todas, que Deus abençoe muito vocês aí. Amém. Amém. Nós estamos então finalizando, temos alguns vídeos que vamos passando aqui para terminar também. Agradeço a todos vocês que estiveram conosco aqui. Voltamos na próxima quinta e esperamos vocês junto conosco também.
Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos Nunes, todos me conhecem na congregação do Campo Grande de Campinas. Campo Grande é o nome do bairro onde moramos em Campinas e todo mundo lá me conhece por Nunes, mas meu nome é Marcos Nunes. Você ouviu falar sobre o Colheita Brasil, o que você achou dessa ideia? Olha, eu dou os parabéns para quem está fazendo esse plano, esse trabalho tão árduo que vai ser, principalmente mexer com dinheiro. Porque o dinheiro ele é melindroso, muitas das vezes pode corromper muitas pessoas, mas quem está com Deus, e eu sei que o projeto é de Deus, é maravilhosa a ideia, pode contar comigo, com a igreja do Campo Grande, sei que muitos irmãos lá vão poder estar ajudando, e sei que, João, que você está aí lutando por um alvo melhor, igual eu falei para você agora há pouco, eu tenho parentes que moram tão longe, e com esse valor tão simbólico, eu não chego nem na metade do caminho, para poder eu querer levar a palavra para eles. Então a gente patrocinando esses irmãos que vão levar lá à frente, maravilhosa a ideia, que Deus esteja à frente de tudo. E se eu te dissesse que esse dinheiro arrecadado, ele já vai estar nas mãos dos presbíteros que vão cuidar das equipes, eles que vão administrar o dinheiro, o que você diria sobre isso? Maravilhoso, igual você mesmo falou, os presbíteros, ou seja, não é um, como a palavra nos ensina, maravilhoso, que Deus os capacite mais e mais e que irmãos que estiver vendo esse vídeo possa ter essa vontade de poder estar patrocinando esses presbíteros que vai estar conduzindo esse dinheiro para levar para aqueles que vai estar em missão. Eu acho maravilhoso a ideia. Você acha que uma oferta uma vez por ano fica muito pesado? Imagina, pelo valor que você fez. Esses dias eu com a minha esposa fazendo cálculo, as moedinhas que eu dou em cada semáforo, dá mais do que esse valor. E eu teve vezes que eu vi o irmão pregando hoje aqui, que eu endureci meu coração e eu vi que falei, não, o dinheiro não é meu, eu só administro. Então, eu sabendo disso, eu tenho que ser um bom administrador. E eu sendo um bom administrador, fica fácil, fica muito fácil. É simbólico, se você somar 12,50 por mês, se for fazer igual nós fazemos na oferta, eu dou 50 no mês, aí no outro mês dou mais 50. A hora que eu ver, eu estou ofertando mais que os 150. Muito obrigado, Marcos e Nunes.